Meus cumprimentos aos ouvintes, eu sou o Tito e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero falar de um tema bem peculiar, que não tem exatamente a ver com arte ou cultura, mas que eu acho que é muito importante para o católico, principalmente o católico tradicional, hoje, no dia de hoje, nos tempos de hoje. Acontece que eu vejo muitos católicos tradicionais sofrendo de um problema, de uma doença da alma, que é o escrúpulo, né? E o escrúpulo consiste na ideia de que você está em pecado, mesmo quando você não está em pecado exatamente. É como se fosse um pressuposto, um pré-requisito ao desespero, né? Ao pecado do desespero. Quando você peca contra o Espírito Santo pelo desespero, você basicamente nega a própria salvação ou a própria possibilidade de salvação da sua própria alma. Quando você fala assim, eu sou tão pecador que não tem mais chance para mim, já era, né? A famosa Black Pill. Bom, o escrúpulo é basicamente um pressuposto disso, é o passo anterior antes de chegar a isso. É a pessoa que fica com muitos problemas de achar que está pecando ou estar em dúvida sem saber se está pecando ou não, com coisas banais, né? Com coisas banais. Bom, a resposta que eu vejo que é a resposta que está faltando, né, para isso, para os católicos, que os católicos não têm mais em mente, que eu vejo que muitos católicos não levam mais isso em conta, e por isso que sofrem com escrúpulo, é a verdadeira natureza do pecado. Porque o que acontece? Muitos tradicionalistas, há um tempo atrás, alguns anos atrás, reclamaram bastante, criticaram bastante o Centro Dom Bosco por publicar as obras de teologia moral de Santo Afonso Maria de Ligório e fazer toda uma divulgação, né, sobre as obras de teologia moral, pá. E eu concordo com essas críticas, né, e acho que o católico leigo não deve ler teologia moral. Não porque o católico leigo, de modo geral, de modo absoluto, não deva, mas porque o católico leigo dos nossos tempos, da nossa sociedade atual, não vai ter frutos bons para a alma dele ao ler teologia moral, ao estudar teologia moral. Porque a teologia moral ela trata dos pecados, o que é o que não é pecado. E o católico acaba tendo uma visão muito materialista, né? Os católicos tradicionais, hoje em dia, possuem uma visão muito gnóstica, né? Muito materialista, sobre o que é o pecado, sobre o que é um pecado, né? O que acontece? Gnóstica e materialista parece até que não faz muito sentido usar as duas palavras juntas, né? Mas é uma visão que é tanto gnóstica quanto materialista, de certa forma. Que é basicamente a ideia de que o pecado é um ato, de que o pecado é uma coisa, é que o pecado possui uma substância, digamos assim. Mas o pecado não é algo em si. Por exemplo, matar. Matar é pecado? Sim e não. Matar não necessariamente é pecado. Na visão que hoje temos, né, desses católicos que estudam muito teologia moral e que ficam com muitas dessas coisas na cabeça, acabam vendo como se matar fosse pecado, entendeu? Como se o ato de matar alguém fosse pecado, tendo as suas exceções, que seria a legítima defesa. Mas não é que matar é pecado e possui uma exceção, que é a legítima defesa. É que, na verdade, pecado, nada é pecado. Nada que você faça em si é um pecado por si só. Pecado é pura e simplesmente o afastamento da sua alma de Deus. É você negar a Deus, é você não amar a Deus. É você mostrar na prática, em suas ações, pensamentos ou palavras, que você não ama a Deus, né? Inclusive, toda a mensagem do cristianismo, toda a mensagem do catolicismo é amor, é sobre o amor, né? Cristo morreu na cruz por nos amar. E o pecado original foi um ato de desamor. E Cristo pagou o desamor com amor. E por isso nós devemos amar. Amar a Deus e amar ao próximo por amor de Deus. Então, o que é o pecado? O pecado é o desamor. Então,
nenhum ato, nenhuma ação, nenhuma palavra, nenhuma omissão, nenhum pensamento é ruim, é maligno por si só. A única coisa que é maligna por si só é o desamor. De tal forma que eu falar a palavra geladeira, por exemplo, pode tanto ser um palavrão quanto ser apenas a palavra geladeira. Depende do quê? Depende da minha intenção. Se eu tô me referindo a um gordinho, um amigo meu que é... Um amigo não, né? Um desconhecido aí, que é um cara gordinho. E aí eu falo de modo a insultá-lo, né? Ô geladeira! Essa forma de falar geladeira possui uma intenção maligna por trás, porque demonstra desamor. Demonstra que eu estou tratando mal o outro ser humano ali, estou insultando-o. Porém, se eu falar apenas geladeira, me referindo a uma geladeira real na minha cozinha, essa palavra não é nem boa nem má, não tem problema nenhum, entendeu? É só uma comunicação ali. Não estou insultando ninguém. Então não é pecado. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é, o pecado, a verdadeira natureza do pecado, é aquilo que nos afasta de Deus por desamor. Então, as pessoas precisam parar de se preocupar, né? Os católicos precisam parar de se preocupar com escrúpulos, se X é pecado, Y é pecado, e começar a analisar. Nessa ação aqui, eu fiz ela com amor? Eu fiz ela com desamor? Assim você vai começar a perceber que muitas ações que você, escrupuloso, que achava que tudo é pecado e tudo, você, mesmo você escrupuloso, vai perceber que muitas ações que você fazia achando que eram coisas normais do cotidiano e que passavam batido, são na verdade pecado, são desamor. E vai perceber também que muitas ações que você achava que era pecado, na verdade não são. São só coisas que você colocou na sua cabeça por uma ansiedade, entendeu? O escrúpulo também é fruto muito da ansiedade, né? Porque, como assim? Né? Deixa eu dar uns exemplos para ficar mais claro. Um exemplo que deixa isso mais claro que eu penso aqui é, por exemplo, o julgar. Quando eu julgo outro ser humano, muitas vezes outro católico, por exemplo, por ir à missa nova, né? Eu sou um católico tradicionalista, aí só frequento a missa tridentina, e eu julgo um outro católico por ir à missa nova. Esse meu julgamento não necessariamente vai ajudar de nenhuma forma, julgo de modo explícito, tá? Julgo de modo expresso. Esse meu julgamento de nenhuma forma vai ajudar a pessoa a realmente ir, parar de ir à missa nova e começar a ir à missa tradicional, né? Às vezes sim, mas muito raramente, depende muito de como você fala isso. Mas de modo geral, tem ali um colega católico que está indo à missa nova e eu apontar o dedo na cara dele e falar: você está errado por ir à missa nova. Essa forma de julgar só vai fazer com que ele se afaste mais de mim e se afaste mais da minha ideia, que é o catolicismo tradicional, e assim eu estou afastando ele da fé, de tal modo que eu estou pecando. Eu estou escandalizando o meu amigo católico aqui. E você pensa que, na verdade, você está fazendo um ato de fé. Mas não, você está fazendo um ato de desamor. Você não está tendo empatia pelo próximo. E nesse julgar, você acaba pecando. Outra coisa também seria, por exemplo, o contrário, né? Falando de algo que não é pecado, mas que muitas vezes a pessoa pensa que é pecado. Seria, por exemplo, o driblar, né? Vamos falar aqui um exemplo absurdo aqui, depois eu vou dar um exemplo melhor, menos absurdo. Vamos falar um exemplo absurdo aqui. O driblar do futebol. Porque muita gente fica com aquele negócio, né? Ah, mentira, ela é contrária à lei divina, porque Deus é o caminho, a verdade e a vida. Se Deus é o caminho, a verdade e a vida, então a mentira é, por sua própria natureza, contrária a Deus. Isso está correto? Está perfeitamente correto, teologicamente correto. Isso significa que o ato de driblar alguém enquanto estou jogando bola, onde eu engano, finjo que vou para um lado, mas na verdade vou para o outro, seria uma forma de mentira e necessariamente uma forma de pecado? Não, não significa isso. Até porque, pense comigo, mesmo que o ato de driblar alguém no futebol fosse sim uma mentira, uma enganação, o que importa é a intenção por trás, né? O que importa é a intenção por trás. A intenção
é de puro entretenimento e de diversão. É do futebol. Entendeu? Por exemplo, aquela frase, aquele ditado popular: de boas intenções o inferno está cheio. É a maior mentira. De boas intenções o inferno está completamente vazio. Vazio. Porque o que define se algo é pecado ou não é se há amor ou não. E para ter amor é preciso ter intenção. E para ter desamor é preciso também ter uma má intenção. Você não peca se você não tiver a intenção de pecar. Tanto que aqueles pecados que não são necessariamente os pecados contra os 10 mandamentos, né? Porque os 10 mandamentos estão impressos na nossa alma pelo Espírito Santo. Mas os pecados, de modo geral, né? Que não necessariamente pecado contra os 10 mandamentos, outro pecado. Se eu não tiver ciência de que aquele ato em si é um pecado, eu não estou pecando. Entendeu? Se eu não tiver consciência, ninguém me falou, nunca me foi dito, né? Acabei de me converter e nunca me ensinaram e nem nunca vi em nenhum lugar que faltar à missa aos domingos é pecado. E aí eu falto à missa no domingo. Tudo bem que faltar à missa no domingo já em si pressupõe uma ideia de desamor, né? De não querer ver a Deus. Mas digamos que eu pense assim, não, essa semana eu vou na missa na sexta, que vai ficar melhor pra mim. Entendeu? E aí eu vou na missa na sexta e não vou no domingo, digamos assim. Eu faço isso de consciência completamente limpa, não tenho nenhuma noção de que é do preceito dominical, etc. Eu estou pecando? Não, eu não estou pecando. Por quê? Porque não há uma má intenção de fato. Eu não tenho a intenção de não estar próximo de Deus. Eu só pensei, só tive a intenção de trocar ali a missa do domingo para sexta, né? O que não é lícito, porque o preceito dominical é no domingo, né? Mesmo se seguir a lógica aquela lei, né, de que o sábado à tarde, né, e à noite conta como domingo, ainda assim eu fui na sexta, né? Mas não é pecado porque não tive a intenção. Então não teve desamor, né? Na verdade, foi um ato de amor meu me fazer ir na missa na sexta, né? Digamos assim. Então, você tem que começar a julgar o que é pecado e o que não é pecado, não a partir de uma ótica do que foi que eu fiz, mas sim uma partir da ótica de qual era a minha intenção. Entendeu? É isso que eu quero falar hoje para os católicos, que é justamente abandonem essa ideia de que de boas intenções o inferno está cheio, porque não está. De boas intenções o inferno está vazio. Abandone também essa ideia de que será que X ação que eu cometi é pecado ou não? Comece a pensar, será que quando eu fiz aquela ação, eu estava com boas intenções ou eu estava com más intenções? Aí você vai saber. Aí vão sanar as dúvidas. Aí você vai conseguir deixar o escrúpulo de lado, né? Muitas pessoas que são escrupulosas, como eu já falei antes, mas reforçando aqui, muitas pessoas que são escrupulosas, elas acham que coisas que não são pecado são pecados e acham que coisas que são pecados não são pecados. Não é só achar que tudo é pecado, é também achar que coisas que seriam pecado não são. Por quê? Porque o escrúpulo parte do mau entendimento do que é a verdadeira natureza do pecado, né? Então, entendendo a verdadeira natureza do pecado, que é o desamor, assim você consegue entender o que é pecado e o que não é. Na sua vida pessoal mesmo, você consegue entender o que é onde você pecou e onde você não pecou, né? Só para dar um exemplo a reforçar, porque o exemplo do driblar é muito esdrúxulo, é muito absurdo, né? Vou dar um exemplo menor aqui. Por exemplo, quando você está num grupo de amigos e começam as piadas, né? Muitos católicos ficam com muito escrúpulo, pensando que, não, eles estão fazendo piadas imorais, né? Claro, se a piada for realmente muito imoral, de fato é pecado. Mas o que eu quero dizer é, pense comigo uma piada que envolve ironia, né? Uma piada que envolve sarcasmo, né? Ironia, de modo geral, é pecado quando você usa essa ironia para insultar alguém. Mas quando eu falo de ironia num sentido puramente de comédia, puramente de risada, né? Por exemplo, um amigo seu pergunta: ei, mano, foi cortar o cabelo? Foi? Que você acabou de cortar o seu cabelo. Seu cabelo claramente tá cortado. E aí você fala: não, tirei pra lavar, mano. Obviamente você está mentindo e obviamente é uma ironia pra causar humor. Essa piada
não é pecado por si só. Ela é uma mentira jocosa. E aí vem, mentira jocosa é pecado? É. Por quê? Porque a verdadeira natureza de Deus é a verdade. A natureza de Deus é a verdade, né? Melhor dizendo, a verdade é parte da natureza de Deus, né? E a mentira, ela é contrária à verdade. Contudo, todavia, muitos santos mentiam mentiras jocosas, né? Por quê? Porque trata-se nada mais nada menos de que puro humor, e se você analisar a intenção por trás, não há uma intenção de desamor. Na verdade, é uma intenção de amor mesmo, de divertir ali o seu amigo, né? O que eu quero dizer com isso é, por exemplo, São Felipe Neri mesmo fazia várias piadinhas, né? Eu conheço muitos padres também que são claramente santos. Muitos não, né? Infelizmente, hoje em dia não dá pra falar essa palavra. Dá pra falar que eu conheço muitos padres santos. Mas conheço alguns padres que, em minha concepção, né? Tudo bem que eu sou só um leigo, eu não sou a igreja, não posso canonizar ninguém. Mas conheço muitos padres alguns padres que, em minha concepção, são santos vivos aqui na Terra e que eles são muito alegres, muito espontâneos, muito divertidos. E nessas diversões eles falam essas mentiras jocosas, como por exemplo, se você chegar e perguntar cortou o cabelo foi, ele responder com nada, pô, tirei pra lavar, kkk. Entendeu? É só dando um exemplo, por quê? Porque se você analisar somente essa questão de mentira e verdade, ação ou não ação, matar ou não matar, você não vai conseguir notar as nuances e não vai conseguir notar a diferença entre você realmente fazer uma mentira grave e uma mentira jocosa, e nem vai conseguir notar a diferença, por exemplo, de um homicídio para uma legítima defesa. E aí começa o escrúpulo, porque você não vai mais conseguir notar o que é pecado e o que não é. Portanto, o que eu quero reforçar aqui é justamente isso, novamente. Pecado parte necessariamente de uma intenção má. E essa intenção má é uma intenção de desamor, de separação da sua alma de Cristo. Separação de você mesmo da igreja. Entendeu? E amor é estar cada vez mais próximo de Cristo. Inclusive, né, essa ideia que eu tô falando, né, que o pecado é o desamor, né, e toda a mensagem do cristianismo é amor e tudo, isso é tanto verdade que a própria noção de escatologia mesmo, verdadeiramente católica, parte disso também. Porque o que é o céu? Né? O que é o céu? O céu é a beatitude eterna. É o que? É o contato direto com Deus. É você estar ali junto de Deus. O que é o inferno? É você estar separado de Deus. Tanto que tudo que não é o céu, teologicamente falando, né, para usar os termos corretos, é o inferno. Então, o purgatório é o inferno. O limbo dos infantes é o inferno. O inferno, propriamente dito, é o inferno. Tudo isso faz parte do inferno. Entendeu? Então, sim, no inferno você tem um caráter punitivo, tem. Mas o que significa inferno mesmo, propriamente dito, de modo geral, né? Propriamente dito de modo geral. Mas tipo, o que significa inferno, realmente, é simplesmente a separação da sua alma da de Cristo, da de Deus. Né? De tal modo que, para eu ir para o inferno, não é porque Deus me mandou para o inferno como uma forma de punição devido a uma ação que eu cometi, como um juiz que analisa o ato que você cometeu por meios puramente legais, né, ali, só pelo que você fez, a tipicidade, tudo mais, etc. E daí tira uma condenação para você cumprir. Não, né? Deus, ele convida nós todos ao céu, sempre, a todo momento, todos nós, né? E nós vamos para o inferno por escolha própria. Nós, ao nos separarmos de Deus, ao não amarmos Deus, não podemos estar na eternidade junto de Deus, porque o céu é você unir a sua alma a Deus. É você estar na beatitude eterna, que é o contato direto com Deus, é a visão de Deus. Então é você estar num estado de amor com Deus, né? Direto ali. Você amando e recebendo o amor de Deus. Enquanto no inferno é justamente aquela alma que não ama a Deus, é o lugar onde essa alma pode ficar tranquila continuando sem amar a Deus.
E aí ela não vai ter o quê? Deus. Porque se você não ama Deus, você não quer Deus próximo de ti. Porque o que a gente não ama, a gente não quer próximo. Né? O que a gente, pelo contrário, né? Não só não ama, mas que a gente desama, né? Que a gente desgosta. É porque eu digo isso, eu falo desamor, ao invés de não amar, pra ficar com um sentido mais claro, né? Porque não amar e desamor é a mesma coisa, tá? Só que muitas vezes as pessoas falam amor como se fosse algo que quando você não ama, você não necessariamente está desamando, né? Está cometendo um contrário de amor. Mas não. Se você não ama, você necessariamente desgosta, né? Então a alma que não ama a Deus, ela não precisa ser obrigada, ela não vai ser obrigada a estar em contato direto com Deus por toda a eternidade, né? Porque a gente tem livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, inclusive, é um pré-requisito para o verdadeiro amor, né? Você tem que amar com o seu ser mesmo, você tem que fazer essa escolha, né? Então, o céu é o amor de Deus e o inferno é não amar a Deus. Então, o céu é a união com Deus e o inferno é a separação de Deus. Então, nós realmente que escolhemos ir para o inferno por falta de amor, entendeu? Então, se você ama verdadeiramente a Cristo, você não precisa se preocupar tanto com esses escrúpulos. Claro que os vícios nos atrapalham muito, a tentação ao pecado nos atrapalha muito. E não é uma visão protestante que eu quero defender aqui, de que se você ama a Deus, você já está predestinado. Mas o que eu quero dizer aqui é que se você ama a Deus, você vai para o céu. Não que você esteja predestinado ao se converter, né? Depois que você se converte, você não tem mais como cair na perdição, né? Já está salvo. Não. Mas, se você ama Deus verdadeiramente, você não vai cometer desamor contra Ele. Então você não vai nem pecar. Não precisa se preocupar com isso, né? Você só precisa se preocupar em estar cada vez mais amando Ele, estar sempre amando Ele, né? Porque nós temos essa condição de cair, né? Sempre temos essa condição, né? Da tentação, da condição do pecado original que deixou essa impressão em nós. Então você tem que sempre se preocupar em continuar amando. Mas se você realmente ama a Deus, né? Falando no sentido puramente lógico aqui, se você realmente ama a Deus, logicamente você não vai cometer desamores, você não vai cometer uma ação que reflete um não amor a Deus. Né? Logicamente, né? Porque na prática a gente comete pela tentação, pelo pecado, etc. Mas o que só mostra que a gente não está amando de verdade, entende? Quando a gente cai na tentação, só mostra que a gente não está amando a Deus de verdade, né? Enfim, para dar um exemplo também sobre essa questão do escrúpulo, da tentação, do amor, do pecado, queria falar aqui de um personagem, de um anime, na verdade, né? Que eu acho que exemplifica isso muito bem numa ótica cristã, mas com personagens não cristãos, que é Vinland Saga, por exemplo. Em Vinland Saga, você tem o Thor, que é o pai do personagem principal, que é o Thorfinn. E o Thor, você vê que ele realmente ama a Deus. Ele tá na ignorância invencível ali, né? Ele não é um cristão propriamente dito. Ele é um viking, né? Que não tem contato direto com a palavra de Cristo, mas ele, depois de uma vida de muito pecado, ele percebe que as ações dele fazem mal, tanto para ele quanto para os outros, né? Ou melhor dizendo, tanto para os outros quanto para ele, né? E aí ele para com a vida dele de soldado, de matança, de guerras, e busca uma vida de paz e de amor. Tanto que uma das primeiras coisas que acontece no anime, não lembro se foi no primeiro ou foi no segundo episódio, é que aparece um escravo e ele gasta muito dinheiro que ele não tinha. No caso, ele gasta 8 ovelhas, né? O dinheiro, no caso, eu digo, gasta bens, né? Porque não tinha dinheiro, era escambo. Mas ele gasta 8 ovelhas das melhores. E ele era um criador pobre, né? Humilde.
E ele gasta 8 ovelhetas melhores para comprar um escravo fugitivo do seu mestre, né? Do seu dono. Pra quê? Só para poder libertar ele. Por quê? Porque ele quer o melhor para todo mundo. Porque ele ama os outros seres humanos. Porque ele ama a criação. Porque ele ama aquele escravo. E esse amor é que nós devemos, como cristãos, né, adotar. Eu não falo aqui no amor humanitário, né, de você pensar em amar os outros humanos porque é o certo. Ou pensar em amar os outros humanos porque todos os humanos possuem uma dignidade. Não. Nenhum humano merece amor. Mas nós temos que amar todos os humanos porque eles são feitos à imagem e semelhança de Deus. Né? Quando você ama um ser humano, você está amando a Deus. Quando você ama, pelo menos com amor cristão mesmo, né? Não esses amores falsos do mundo moderno que a gente diz que ama, mas na verdade a gente só está usando ali a pessoa. Mas quando você ama de verdade, você ama a Deus naquela pessoa. Você ama Deus naquela pessoa. Né? E é isso que o Thors, pai do Thorfinn, faz quando ele salva aquele escravo. É isso que o Thors, pai do Thorfinn, faz quando ele fala que vai entrar no exército lá e leva cinco soldados aí da vila. Mas na verdade era tudo um plano onde ele pretendia fazer com que os 5 soldados da vila voltassem para a vila e só ele fosse sozinho, né? Porque ele não queria que os meninos da vila entrassem de fato na guerra, porque a guerra é algo ruim. Então ele quer impedir que os jovens percam sua vida ali na guerra, entendeu? Então ele mostra várias situações de amor. E o Thorfinn, ele é ao contrário, ele mostra o desamor, né? Pelo menos na primeira temporada. O Thorfinn é um menino que está perdido, né? O pai dele morre e o coração do Thorfinn fica cheio de ódio. Esse ódio impede ele de amar. E mesmo assim ele sabe o que é o certo, porque logo no começo, né, nos primeiros episódios que mostram o Thorfinn já mais crescido, ainda criança, né, mas já mais crescido, e já lutando e matando gente, tudo lá no bando do Askeladd. Lá nos primeiros episódios ele tem um sonho, onde ele sonha com o próprio pai dele ali, o Thors, e o pai dele fala: meu filho, desista da vingança, isso não é o que eu quero, né? E mesmo assim ele ignora esse sonho e continua vivendo pelo ódio, porque ele já está muito consumido pelo ódio, ele não consegue mais amar, né? Mais pra frente no anime ele volta atrás, consegue passar a amar as pessoas, né? Mas tipo, demora muito para ele conseguir amadurecer isso, né? É o peso dos vícios, né? É o peso das paixões, né? No caso, especificamente, o peso do ódio. Enfim. Então, para o católico, ele tem que ver justamente o pecado como um desamor, não porque, não falando especificamente só do pecado, mas ele deve ver o pecado como um desamor porque o que ele deve procurar é o amor, né? Se nós precisamos procurar evitar o pecado, afastar do pecado, não é porque a gente precisa se manter limpo, ou precisa se manter em estado de graça para evitar o inferno, né? Não é por isso. A gente precisa evitar o pecado, fugir do pecado, é porque a gente precisa amar a Deus, né? Por exemplo, eu não vou evitar de dar um tapa na cara de um bebê porque eu sei que eu vou ser preso, porque eu sei que vai ser errado. Não, eu vou evitar de dar um tapa na cara do bebê porque eu amo um bebê. O bebê é uma coisa linda, né? Deus criou a gente numa condição de inocência ali, né? Tudo bem, tem um pecado original, mas o bebê, ele reflete pureza, reflete inocência, né? Todos os bebês são lindos. E aí eu vou lá e dar um tapa na cara do bebê. Eu não quero fazer isso, não é porque as consequências de fazer isso vão ser ruins pra mim. Não é esse pensamento egoísta, mas eu não quero fazer isso porque eu não quero machucar o bebê, porque eu amo aquele bebê. Da mesma forma, eu não vou pecar, ofender a Deus porque eu quero evitar o inferno, ou porque eu quero evitar manchar minha alma com pecado. Não, eu vou evitar ofender a Deus porque eu amo a Deus. E é isso que a gente tem que procurar. Esse que deve ser nosso guia, de tal modo que todas as ações que a gente faz no dia a dia são ações que refletem amor a Deus. Assim você para de se preocupar com escrúpulo. Entendeu? Enfim, era isso que eu queria falar. Era essa mensagem que eu queria dizer hoje.
Muito obrigado por assistirem ou ouvirem até aqui. Fiquem bem, fiquem com Deus e viva Cristo Rei.